Luvas, armas, carro de fuga, reféns trancados no banheiro, objetos já separados no carro. Se você fosse um criminoso e estivesse nesta cena por alguns segundos, provavelmente você diria que esses caras tinham pensado em tudo. E pra falar a verdade, tinham mesmo. Entrar rápido, controlar quem estava dentro, encher o carro e ir embora antes que ninguém percebesse. Só que todo plano tem um problema. Ele parte da ideia que a realidade vai colaborar. Só esqueceram de combinar com a realidade antes. Enquanto aqueles 5 homens achavam que aquele crime estava seguindo o plano como eles tinham imaginado, o vizinho olhava pela janela, pegava o telefone e discava 190. E naquele instante, eles ainda não sabiam, mas a polícia já estava em deslocamento para prendê-los. Eles acreditavam que estava tudo sob controle, mas na prática, o plano tinha acabado. Mão na cabeça! Mão na cabeça! Sai todo mundo do carro! Sai! Sai! Tem uma frase que eu aprendi trabalhando por muitos anos na rua: o papel aceita qualquer planejamento, mas a realidade não. E este crime que a gente vai reconstruir hoje é uma prova disso. Fala, Steve! Hoje a gente vai reconstruir um roubo que aconteceu em Altos do Pinheiro, um dos bairros mais nobres de São Paulo, onde 5 criminosos invadiram uma residência e renderam os funcionários da casa. E mantiveram 2 adultos e um bebê em cárcere privado, enquanto recolhiam e subtraíam diversos pertences entre joias e eletrônicos. A polícia militar foi rápida e chegou quando acontecia a parte mais importante do plano desses criminosos, na hora da fuga. E foi justamente ali que a casa caiu. Então, headshot no like e vamos assistir a esta ocorrência. 9h39 da manhã, eles entram e escolhem um carro aparentemente discreto para realizar o crime. O indivíduo do carona sai, já vem para tentar ganhar a lateral da casa. E aqui eles já estão saindo, né? Pode perceber que eles estão guardando o material. Esse indivíduo aqui, ó, está com a revólver na mão. Esse indivíduo de preto. Antes de saírem, vamos voltar mais uma vez aqui, ó. Aqui, ao retornarem no carro, ó, dá de ver que ele coloca a arma longa aqui no banco, no chão. Esse indivíduo de chapéu, com carona. E o que está fechando o porta-mala está com um revólver em mãos. Até aqui, tudo está decorrendo de acordo com o que eles realizaram de plano, né? Só não contavam com isso. Enquanto eles estão preparados para sair. E aqui temos a chegada dos policiais. Note que eles bloquearam a saída. Eles encurralaram os criminosos. E agora existe a briga com a doutrina. O manual manda que estacione antes. Mas se estaciona antes e o portão abre, qual o risco da fuga? Se o portão abre e os policiais estacionam antes e eles fazem a postura da tomada de ângulo, qual o risco deles serem alvejados? Gera um risco dos criminosos verem antes e iniciarem uma ação de agressão letal contra esses policiais. Mas nem sempre o manual é o que deve ser seguido. Esses policiais foram inteligentes, porque o portão estava fechado, então não denunciou a presença dos policiais. Eles não ficaram numa zona de túnel da morte ou de funil fatal. Eles realizaram o que é muito comum nos Estados Unidos, os policiais chamarem de bloqueio em T. O carro está saindo, porém tem outro atrás. Isso encurrala eles. O grande risco que poderia ocorrer aqui seriam os criminosos voltarem para dentro da casa e transformar aquelas pessoas que já estavam em cárcere em refém. E transformar essa ocorrência numa bola de neve, com reféns em cárcere, negociação, horas e horas. Mas os policiais não tiveram só um bloqueio inteiro. Tiveram uma verbalização perfeita, uma ação vigorosa. E eles ganharam a ocorrência na chegada. Foram contundentes, ganharam o terreno, não deram fôlego, não deram espaço, não cederam 1 centímetro. Ação perfeita. O que você achou dessa chegada dos policiais? Você chegaria de forma diferente? Chegaria atirando? Verbalizaria? Derrubaria o portão? Escreva nos comentários como você acha que deveria ser a chegada dos policiais. Já o primeiro nervosismo, nota que eles deixam até o carro morrer. Os policiais encontraram a arma no veículo. 2 armas.
Por que eles não atiraram antes? Como a denúncia falava de possível crime, indicava um veículo suspeito e eles viram que o carro estava saindo, o que garante que eles não estavam levando uma vítima como refém? É preciso controle emocional para decidir. O policial simplesmente não pode chegar atirando. Ele precisa entender o contexto, ele precisa ter a consciência situacional e ele precisa ver que são todos criminosos que estão ali. Ele não tem uma bola de cristal para saber que a vítima não está ali, não está sendo levada como refém. Então não, o policial não deveria chegar atirando. Até porque, para ele atirar, ele precisava repelir uma injusta agressão, e não foi o caso em questão. Mas você faria diferente? Mande esse vídeo para aquele seu colega que acha que a polícia tem que chegar e atirar a todo momento, mas eu analiso com técnica. E você que segue a minha página, já aprendeu a analisar desse jeito? Ação rápida, comandos vigorosos, comando em alto e bom som, uma ocorrência que já foi exitosa na verbalização. Mas vamos retornar, analisar desde o começo novamente. Sai! Sai do carro! Sai do carro! Vai, sai do carro! O patrulheiro muda o lado da abordagem, ganhar um melhor ângulo. Sai do carro! Aqui não mostra, tem um corte. Esse indivíduo que tá aqui ao lado do carro já é o patrulheiro, né? Eles não mostraram ele avançando. Então ele retira a arma longa encontrada, né? Para evitar que alguém tenha acesso a esse equipamento. Principalmente porque ainda tinha um indivíduo atrás, né? Note o que eu falei anteriormente, né? Luvas, máscaras. Eles não queriam deixar vestígio. Vai! Abre o portão, vai! Vem aqui, pular de lá. Vai pular de lá. Pega o jeito. Se tentar, vai tomar. É isso aí, porra. Essa porra mesmo. Já vai abrir o portão! A casa caiu. Essa frase... É uma delícia falar essa frase numa ocorrência. Eu não entendi se ele falou controle do veículo está no banco do carro ou controle do portão. Eu acho que é, pela aparência, é o controle do veículo, né? Como está embalado. Não sei se é a chave do Argo. Aparentemente não, né? Não parece uma chave da Fiat. Possivelmente eles estavam levando a chave reserva do carro da família. Vai! Mão na cabeça. Mão pra trás, só essa, só a da algema, só a da algema. Aparentemente, 3 policiais aqui, deve ter um quarto ali. A princípio, 2 viaturas até este momento no local. Note, todos com luvas, todos com máscara, capuz ou chapéu. Eles não queriam ser reconhecidos de forma alguma e estavam tomando as precauções para isso. Traz a outra aqui. Como eu disse, né, somente 2 viaturas, então provavelmente poucas algemas à disposição. Infelizmente, mesmo sendo a polícia de São Paulo sendo uma polícia militar rica, carece de recurso. Muitas vezes os próprios policiais têm que comprar suas algemas. Investimento em segurança pública não é somente em tecnologia, é em equipamento básico para o dia a dia. E isso falta em todas as corporações do nosso Brasil. Agora... eles fizeram a contenção, a área está isolada, 4 indivíduos que estavam no veículo foram abordados e é preciso verificar se há outros criminosos no interior do imóvel. Veja esse detalhe aqui, ó. Esse policial foi o que pegou a chave. Mesmo que a ocorrência esteja aparentemente resolvida, ou inicialmente resolvida, ainda são momentos de tensão e nervosismo. E lembra que eu já falei em diversos vídeos que não só o policial, mas toda pessoa que está nervosa passa agindo automático. E quando estamos nervosos, o nosso corpo, o nosso cérebro faz com que o corpo drene o sangue das regiões extremas para grandes músculos, né? Para realizar essa ação de luta ou fuga. E isso faz com que a gente perca coordenação motora fina. Eu já falei isso acho que em 2, 3, 4 vídeos, enfim, em diversos. E note que esse policial pegou a chave, não é que ele esqueceu de guardar no bolso para executar uma melhor empunhadura. Ele simplesmente não consegue executar o movimento, porque ele está tenso, ele está nervoso. Sua vida pode estar correndo risco. Então, ao invés de executar uma empunhadura, ele
trava a mão e mantém aquele objeto sem largá-lo. Agora a gente vai fazer uma breve análise tática operacional. Não vou me aprofundar muito nisso, mas o que vai acontecer aqui, em tese, seria combate em ambiente confinado. A entrada da residência, este é um dos momentos de maior tensão. Não só a entrada em residência. No combate em ambientes confinados, ou dependendo do conceito de algumas corporações, combate em edificações, portas, corredores, escadas e janelas, são o que a gente chama de túnel da morte ou funil fatal, né? A entrada na casa é o primeiro momento de tensão. E assim que ele entra entra na casa, já tem uma porta à direita. Possível lavabo ali, né? Então, já tem que fazer uma varredura. Mais uma porta à esquerda, uma zona de depósito. Outra porta à direita que vai para outro cômodo, outra parte da casa. Casa gigante, né? E aqui vai a minha primeira crítica a essa ação que foi 100% exitosa e que os policiais estão de parabéns. Como eu falei, no combate em edificações ou no combate em ambiente confinado, a gente não pode deixar espaços para dúvidas. O policial, nesse momento, fez apenas uma busca preliminar, uma varredura geral. É claro que eles estão em dois, e o combate em ambiente confinado, você precisa de praticamente de uma equipe tática para conseguir dominar todos os pontos. Mas o operador precisa entender que objetos ou pontos cegos podem te matar. Por exemplo, ali tem um sofá. Ele não vai à frente, não verifica se tem alguém escondido lá atrás, abaixado. O importante aqui, né? Ele poderia ter começado a verbalizar antes, mas não tem problema. Atenção faz isso. Escada, pessoal. Escada é muito complicado. Quem tem a parte alta tem a vantagem. E para ajudar, uma porta após a escada. Pelo menos é uma porta de correr. O ideal é que quando você faz as varreduras é que a arma sempre acompanhe o seu olhar, né? Ali ele cometeu um pequeno deslize de usar a mão da arma para empurrar a porta, né? Ele correu o risco de um indivíduo estar ali e realizar a tomada da arma. Por que aquele operador ali não avançou? Vocês sabem? O que eu imagino que possa ter ocorrido é que ele guardava uma posição para evitar que eles fossem surpreendidos por trás, enquanto aquele principal operador realizava a varredura dos outros cômodos. Posit, tranquilo de varrer. Quarto. Pessoal, eu teci algumas críticas a essas varreduras e algumas posições que esse policial adotou no CQB, mas é muito fácil criticar aqui. Eu estou no conforto da minha casa. Tenho minha xícara de café, eu tenho a minha família confortável. Eu não passei por nenhuma situação de estresse há 30 segundos atrás. Não prendi 4 criminosos que estavam com 2 armas. Então é muito mais fácil eu notar esses detalhes. Mas não é uma crítica aos policiais. Isso aqui deve servir como uma base de estudo. Inclusive, seria interessante se esses policiais tivessem visto essa ação deles e depois eles estudarem e transformarem isso em melhoria para o seu dia a dia. O que você achou dessa técnica de CQB executada por esses 2 operadores? Você acha que eles arriscaram muito? Você acha que ele usou a técnica correta? O que você faria diferente desse policial? O choro do livramento. O choro que liberta. Eles estavam presos. Eles há poucos segundos estavam com armas apontadas em suas cabeças. Suas vidas estavam sendo ameaçadas. E o pior, eles são apenas funcionários da casa. Lembra que eu falei já em outros vídeos, criminoso não tem consciência social? É disso que eu tô falando. Eles transformaram pessoas simples, trabalhadores, uma babá e uma doméstica, transformaram eles em reféns, deixaram eles em cárcere privado, ameaçaram a vida deles em troca de bens, de objetos. Esses são os criminosos, esses são os bandidos, não os policiais.
população brasileira está cansada desses marginais. O Steve ali se embananou na hora de falar, de gerar a ocorrência no rádio. Falou 4 indivíduos detidos por furto. Sabemos que não é, né? Eles foram presos por roubo de 157. E o crime ainda foi majorado pelo uso de arma de fogo. E ainda existe o concurso entre roubo e cárcere privado, porque houve uma privação da liberdade extrapolado pelo crime de roubo. Eles ficaram trancados dentro de um banheiro, e sabe-se lá quantas horas eles teriam ficado trancados se não fosse a chegada da polícia com rapidez. Então, já sabemos que além do crime de roubo, tivemos o crime de cárcere privado, que houve concurso de crimes, né? Pois os criminosos não mantiveram as vítimas presas somente para a realização do delito. Houve uma extrapolação. Eles mantiveram as vítimas em cárcere para também conseguirem realizar a fuga e não haver o acionamento da polícia. Então, com o concurso de crimes, a gente teve crime de roubo com pena mínima hoje de 8 anos. A gente teve o cárcere privado com pelo menos mais um ano de reclusão para esses indivíduos. E esse crime de roubo que eu falei que era 8 já sobe para 10, porque foi majorado pelo uso de arma de fogo, né? E vai aumentando, a cadeia vai aumentando, porque aqui a gente também tem o concurso de agentes, diversos indivíduos realizando o mesmo crime, e a gente ainda pode apontar uma possível organização criminosa, porque eles provavelmente tinham funções específicas a estabelecer, eles tinham um planejamento, então a cadeia desses indivíduos seria grande se não fosse no Brasil. A senhora tá bem? A criancinha melhorou? Aqui com a adrenalina mais baixa, com os ânimos acalmados, com a vítima também mais tranquila, ela consegue falar. A senhora tá bem? A criancinha melhorou? Tá mais calma? Graças a Deus, né? Nossa, que responsabilidade. Tá bom? A senhora é empregada aí? Eu sou babá. Tá, então os patrões estão onde? Meu patrão tá chegando. Minha patroa tinha saído. Foi muito rápido. Eu acho que eles estavam de olho porque ela saiu foi pro clube. Quando eu vi os caras, eu corri pra fechar a porta da cozinha. Porque não ia ter como. Essa frase eu preciso repetir e vou repetir muitas vezes no canal. Bandido não tem consciência social. Veja o que eles fizeram com esses trabalhadores, com essa criança. Pensa no trauma que essas pessoas vão carregar. E qual era a preocupação desta senhora, desta babá? Seu emprego. Que ela fala no começo da conversa com o policial. Nossa, olha a minha responsabilidade. Que responsabilidade. Repetir aqui pra vocês notarem. Graças a Deus, né? Nossa, que responsabilidade. Nossa, que responsabilidade. Essa é a verdadeira figura de um cidadão brasileiro, de uma cidadã brasileira. Mesmo com todo o trauma do crime do qual ela foi vítima, ela está preocupada com a responsabilidade do seu labor, do seu cuidado, da criança que está em seu colo. Eles miraram numa família aparentemente rica, né? Aparentemente abonada, mas acertaram numa babá e numa faxineira, numa empregada doméstica. Algumas lições finais para esse vídeo. O vizinho que visualizou o carro que não era comum à comunidade e acionou a polícia, esse talvez seja o maior herói dessa ocorrência, ou o herói improvável. Porque essa é a diferença entre você cuidar do seu vizinho e cuidar da vida do seu vizinho. Ele não estava ali preocupado se ele estava recebendo uma amante. Ele estava preocupado que um carro diferente, com pessoas diferentes, havia acessado aquela residência. E inteligentemente, de forma rápida, esta pessoa atenta acionou o 190. Nessas horas o tempo é uma arma. E quem controla o tempo, controla a iniciativa. Os criminosos estavam travando uma guerra contra o cronômetro. Os policiais estavam também enfrentando um segundo cronômetro. Felizmente, nessa história, os policiais foram mais exitosos. Nessa corrida contra o tempo, eles venceram, chegaram rápido. Quem controla o tempo, controla a iniciativa. E quem tem a iniciativa, controla a ocorrência. Outra lição importante desse vídeo. Comunicação eficiente evita um confronto. Quando esses policiais chegaram e os criminosos tentavam sair, teve um momento da verbalização. Aquela verbalização contundente, alta, bem executada, fez com que os criminosos já tremessem ali mesmo e fugissem do confronto. Porque se houvesse um confronto ali, nenhum dos 4 seriam presos e não voltariam para casa nunca mais, infelizmente. Terceira grande lição a se mencionar: ação vigorosa e postura corporal. Não só a verbalização, mas como a postura e a forma como os policiais agiram, criando uma posição dominante, faz com que esses policiais não percam terreno, eles obtiveram a vantagem. A viatura serviu como bloqueio. Lembra que no nosso terceiro vídeo, onde o policial estaciona na frente do estabelecimento comercial, ficando no túnel fatal?
Aqui, aparentemente, poderia ser um turno fatal, mas não houve. Houve prostragem em T, criando um bloqueio, evitando que aquele carro saísse. Como eu falei lá no começo, se os policiais tivessem estacionado conforme o manual manda antes do local, eles poderiam ser atropelados, os criminosos poderiam ter derrubado o portão se os policiais tivessem conseguido segurar o portão. Seria muito mais complicado. A posição dominante dos policiais fez com que eles ficassem encurralados. No fim, tirando o trauma de terem sido mantidos em cárcere privado com arma na cabeça, ninguém da casa se feriu fisicamente. Os bens foram recuperados, 4 criminosos presos, 2 armas apreendidas, um veículo recuperado e um quinto indivíduo, que depois foi identificado que fugiu, está correndo até hoje. Inclusive, acho que acabou de passar aqui na rua de trás. No papel, o plano deles era muito bom. Na execução, resolveu até a realidade querer participar da ocorrência. E ela sempre participa. Felizmente, esses criminosos aprenderam da melhor maneira e você pode tentar planejar tudo e controlar todas as variáveis. E na rua, pense quem se adapta mais rápido, não quem fez o planejamento mais bonito. Eu sou o Operador Anônimo, QAP, QRV, continue.